Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Graças a Deus por esse tempo na presença do Senhor. Louvamos a Deus porque estamos juntos novamente. E eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação naquilo que a gente já falou até agora. No primeiro momento, nós falamos a respeito do chamado apostólico da igreja. E eu comentei com os irmãos que a igreja ela é apostólica. E a palavra apóstolo significa enviado. A igreja apostólica desde a sua origem, porque ela nasceu de um envio que Deus fez do seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso, ela nasceu desse envio, portanto, ela é apostólica. Ela é apostólica também, porque ela é fundamentada sob o ministério dos apóstolos e dos profetas. O que nós pregamos hoje, o que nós entendemos hoje, é aquele que os apóstolos, chamados apóstolos da ascensão, aqueles primeiros apóstolos, eles ensinaram para nós em cima das palavras de Jesus. Então, nosso fundamento é apostólico. Não somente em cima do que a gente ouviu de Jesus, mas daquilo que os apóstolos ensinaram, em cima do que Jesus ensinou. Também nós somos uma igreja apostólica, porque somos enviados. No segundo momento que nós tivemos, na segunda aula, nós falamos do envio da igreja. A igreja foi enviada e Jesus, em João capítulo 20, versículo 21, ele diz, assim como o Pai me enviou. Ou seja, assim como o Pai fez de mim um apóstolo, eu também faço de vocês esses apóstolos. Então, nós somos enviados. Comentei com vocês que, para compreendermos missões, compreender a missiologia, nós precisamos entender o que está no Salmo 2. Eu comentei com vocês, Salmo 2, e ali esse Salmo, ele dá uma ideia muito clara de todo o conflito que existe entre as nações da terra e o próprio Deus. Salmo 2 começa com uma pergunta de Deus: por que se amotinam os povos e as gentes imaginam coisas vãs? E os príncipes e governantes dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós os seus laços. Então, a grande luta dos povos da terra é uma luta contra Deus, é um motim, e um motim, como nós falamos antes, não é uma mera rebelião, mas é uma rebelião com objetivo específico de tirar a pessoa que está no governo e essa ser substituída por uma do interesse dos amotinados. Então, hoje, os homens, as gentes, os povos, o interesse deles é provar que Deus não existe. Uma das consequências, um dos benefícios que eles teriam, que as gentes teriam, é que se Deus não existe, então não há o que prestar contas, não há de que prestar contas e não há a quem prestar contas. Então, em cima disso, não há pecado. Não há pecado, não há culpa, não há condenação. Então, é melhor dizer que não há Deus. É como a história daquele rei, que por se achar muito feio, ele mandou quebrar todos os espelhos do palácio. Então, se eu entender que não existe Deus, então a cobrança, a responsabilidade com santidade, com pureza, isso acaba. Aí nós mostramos que o Senhor, que Deus, ele responde com duas ações. São duas reações de Deus. A primeira, ele ri e zomba dos povos da terra, pois que é o homem para se levantar contra o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. E ele diz que ele colocaria o seu santo ungido sobre o Monte Sião. O Monte Sião é a igreja. E ele coloca Jesus como cabeça da igreja, como está em Efésios, capítulo 1, versículo 22, que diz que ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Então, é aí que entra a nossa parte. É para isso que nós somos enviados. Nós temos uma tarefa. A tarefa, ela está contida, ela está explicitada, ela está descrita em Mateus 28,
quando Jesus diz: todo poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Havia um conflito. Jesus vem e mata o pecado na cruz, ele é sepultado, ele sepulta toda uma velha criação juntamente com ele, fomos sepultados. A palavra diz que Jesus é o último Adão, e quando ele sai da terra, pela ressurreição, ele sai como o segundo homem. Então, toda a criação adâmica é crucificada e sepultada com Cristo. Então, ele se levanta, agora ele tem todo o poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre essa rebelião. E aí ele nos manda avisar aos povos que o Senhor agora é rei, que o homem deve se arrepender. E ele dá uma ordem muito clara: ide e fazer discípulos de todas as nações. E a palavra discípulo, conforme nós comentamos na aula passada, tem a mesma raiz da palavra disciplina. Em outras palavras, traz o homem de volta para a disciplina de Deus. Isso é fazer discípulo. Como é que é feito isso? Primeiro, pelo batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o homem é mergulhado em Deus, quando o homem é batizado na autoridade do Pai, na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo, mas também ele começa a mergulhar no caráter do Pai, no caráter do Espírito Santo, no caráter do Filho. E, após isso, nós ensinamos essas pessoas, quando nós fazemos discípulos, a guardar todas as coisas que ele nos ensinou, que ele nos mandou guardar. João 15,16, se Mateus 28 é a nossa tarefa, João 15,16 mostra a nossa natureza e o nosso desenho. A palavra fala ali em João 15 da videira. Diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E o que a videira espera? Que os ramos produzam frutos. E ali não se refere a frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito são frutos do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5. Os frutos que nós espera ali são novas vidas, novas pessoas. E no verso 16, ele fala, né, que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu com um fim preciso, com um fim específico, que fôssemos e dessemos frutos e que o nosso fruto permanecesse. E aí ele coloca a resposta de oração vinculada à frutificação. Ele diz a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Como eu falei da outra vez, não é que nós vamos ganhar uma pessoa, Deus responde uma oração, nós vamos ganhar 2 pessoas, Deus responde a 2 orações. Não é isso. É quando nós compreendemos a nossa natureza, o nosso papel, entendemos o motivo pelo qual nós nascemos e vivemos aqui, isso passa a fazer parte da nossa oração diária, faz parte do nosso estilo de vida, da nossa forma de viver. Portanto, a nossa oração vai ser em cima disso. Se eu compreendo que eu estou aqui para ser um produtor de frutos, a minha oração vai ser ao redor disso. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está compenetrado com este envio de Deus a meu respeito, que Deus me enviou, que Deus me deu essa tarefa, então minhas orações vão ser nesse sentido. Então, eu vou pedir e Deus vai dar, porque eu estarei orando em cima, exatamente em cima daquilo que o próprio Deus quer responder. Muito bem. E indo, como deve ser? Aí eu li com vocês, eu citei Mateus 9, 35, até o capítulo 10, versículo 7. Quando Jesus olha para as multidões e as vê aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E ele chama os discípulos e diz: olha, a seara é grande e os ceifeiros, ou trabalhadores, são poucos. Ou rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros. A expressão ali é ceifeiro. Jesus não está falando de um semeador, porque os evangelhos se referem a Jesus como semeador. Saiu o semeador a semear. Jesus falando de si mesmo. Mas agora aqui ele está pedindo para o Pai mandar ceifeiros, ou seja, ministérios que pastoreiem, que discipulem as pessoas, essas que estão como ovelhas sem pastor. Indo, então, ele dá o que pregar. No capítulo 10, ele diz: e quando nós entrarmos na cidade, devemos pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Qual é a conexão? Por que essa frase? Por que esse evangelho? Por causa de Salmo 2,
que as nações estavam se rebelando contra o reinado do Senhor. As nações estavam se rebelando contra o ungido do Senhor. Então Jesus vem e quer implantar o reino dele. Por isso que essa é a mensagem. Não tem outra mensagem que vai resolver o problema do homem, senão a mensagem do arrependimento que o homem precisa ter a respeito do seu pecado. E qual é o seu pecado? Rebelião. Não é arrependimento dos pecados. Nesta hora, não é arrependimento dos pecados, mas arrependimento do pecado. Repito, qual é o pecado? É rebelião contra Deus. Como é que essa rebelião se manifesta? Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus e faço a minha vontade. Jesus nos deu o exemplo de como deve ser a vida cristã, como deve ser a vida de um discípulo. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, essa é a mensagem. O reino de Deus está chegando e nós precisamos nos render ao governo de Deus. A palavra diz que o Senhor nos trasladou do império das trevas para o reino da luz. A nossa salvação, ela compreende a saída de um império e a entrada no reino. Antes, no império das trevas, quem dominava a nossa vida era o nosso inimigo, o príncipe das trevas. Ao sair do império das trevas, nós entramos embaixo de um outro domínio, que é o domínio do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, a salvação não é somente um acontecimento imediato que terminou em algum momento da nossa história. Não, a salvação, ela é um momento, mas ela vai crescendo na nossa vida, até que todas as áreas da nossa vida sejam salvas. E essa salvação só acontece quando o nosso Rei vai dominando cada área da nossa existência. Até, como diz a Escritura, ser luz perfeita e que não haja em nós nenhuma treva. Quando Jesus ele está com seus discípulos, ele diz, vamos-nos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Esse é o nosso alvo, que Jesus reine na nossa vida, de tal forma, com tal intensidade, que o inimigo não tenha nenhum espaço em nossas vidas. E Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí está. Porque com a boca se confessa para a salvação, se com a boca se confessa para a salvação, e o coração ele profere a justiça de Deus. Deus mandou Jesus morrer por nós para que a justiça fosse completa e fosse cumprida em nossas vidas. Muito bem. Então, aqui está o que nós falamos nas duas últimas aulas, nas duas aulas anteriores. Então, nós temos um chamado apostólico, nós temos um ministério apostólico, ou seja, nós fomos enviados de Deus. Nós estamos aqui enviados pelo Senhor. E eu gostaria de tomar um pouco do seu tempo para abrir com você o Evangelho de João. O Evangelho de João tem um foco muito interessante. O Evangelho de João ele tem um foco na divindade de Jesus Cristo, desde o versículo 1 do capítulo 1, e no decorrer, capítulo 6, ele diz que antes de Abraão, eu sou, a mesma expressão que Deus usa para falar com Moisés, eu sou, e esse eu sou não significa eu existo. Eu sou, fala de sua essência, de seu caráter, de quem ele realmente é. Então, o Evangelho de João, ele mostra muito a divindade de Jesus, a sua encarnação e o seu envio. Então, João, ele parece que ele se preocupa muito com isso. É mostrar que Jesus é Deus, que Jesus se encarnou, ele se fez carne, habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, durante todo o Evangelho, João vai mostrando isso, até quando chega ali em João 17, quando Jesus fala de tudo que ele fez como um enviado do Senhor. João 17 é muito interessante, porque Jesus ele dá um relatório a Deus. Ainda que a gente chame esse texto de oração sacerdotal de Jesus, mas na realidade ele é um relatório. Todo enviado, todo delegado, todo apóstolo, em algum momento ele precisa prestar contas. Aquele que o enviou, aquele que, desculpa aí o neologismo, aquele que o apostolou, aquele que o delegou.
Eu preciso chegar, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E é o que Jesus faz. Então, João foca muito nesse envio de Jesus Cristo como um Deus encarnado e ele prestando contas ao Pai. E aí, o que eu gostaria de fazer com você nesta noite é correr com você um pouco no Evangelho de João. Não sei se o tempo vai permitir, mas eu queria mostrar para vocês como é que Jesus encarava o seu envio, como é que ele via isso, qual era a sua atitude em relação ao envio do Senhor. E aqui eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta em relação a nós. Bom, se eu sou um enviado apostólico de Deus, aqui é redundância, né? Se eu sou enviado do Pai, se Deus me delegou uma função nesta terra, como é que eu encaro isso? Eu encaro esse envio de Deus como alguma coisa que eu faço nas horas vagas, eu encaro isso como alguma coisa que ocupa todo o meu coração, ou eu faço com a parte do meu coração porque eu tenho tarefas mais importantes, eu tenho coisas mais importantes para buscar, eu tenho coisas mais importantes para granjear. Como é que você encara esse envio? Se o que nós falamos até agora, nas 2 aulas, se o que nós falamos é verdade, se você realmente crê, se você foi convencido que você é um enviado de Deus, que você não é desta terra, você é do céu, você é do Senhor, e você está nessa terra, mas você não é daqui, você está no mundo, mas você não é do mundo. Como é que você encara este envio de Cristo? Claro que eu não vou responder como é que você encara, mas eu quero lhe mostrar como é que Jesus ele encarava isso. Em João, capítulo 4, verso 33 a 34, eu vou lhe dar um nome deste senso de Jesus. A palavra senso fala de sentido. Como é que ele sentia isso? Como é que ele percebia isso? E eu chamo isso aqui senso de importância ou essencialidade. O que é essencial? Então, Jesus ele tinha esse senso. O que realmente é essencial? Na conversa de Jesus com Marta e Maria, lá em Lucas 10, Jesus se volta para Marta, não vou falar tudo desse que você conhece, ele diz assim, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Ou outra versão diz, você está angustiada ou ansiosa com muitas ocupações, mas poucas importam e uma só basta. O que Jesus está mostrando ali para Marta e Maria? Que há uma coisa essencial. Se você pode se envolver com algumas coisas que são importantes, todas as coisas não são importantes. Eu escutei uma mensagem há anos atrás de um homem que vocês conhecem e que eu respeito muito, chamado Thomas Wilkins. Respeito muito esse homem. E ele ensinou para nós há muito tempo atrás que nós devemos fazer 2 montes. Um monte das coisas importantes e um monte das coisas urgentes. E fugir das coisas urgentes. E ficar só com as importantes. Porque, infelizmente, a gente vive embaixo da tirania da urgência. E muita coisa importante a gente deixa para lá. Então, eu tenho que ver quais são as coisas importantes e me dedicar a elas. E, dentre dessas importantes, quais são as essenciais? Me dedicar a isso. Então, Jesus ele fala nesse texto, João 4, alguma coisa que é totalmente essencial. Também eu acho que é redundância, né? Fala totalmente essencial. Porque se é essencial, né? Você se lembra do contexto? Jesus chega em Sicar, está com fome, cidade samaritana, manda os discípulos comprar comida, não sei o que eles foram comprar, o texto não fala. Nisso chegou a mulher, conversa com essa mulher, e daqui a pouco os discípulos chegam, vê Jesus conversando com a mulher, e quando oferece a comida a Jesus, Jesus diz assim, eu estou sem fome. Dificilmente alguém com fome vai perdendo a fome com o tempo. Normalmente a fome vai aumentando. No caso de Jesus, a fome acabou. E aí eles fazem a pergunta, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E aí Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a importância da comida na vida da gente? É vital. Se você não come, acontece uma coisa, você morre. Vem um processo de fraqueza, vem um processo de inanição,
e, por fim, a morte. Então, a comida é essencial. Você não vive sem comer. Nós temos os órgãos no nosso organismo, né? Nós temos os órgãos que processam a comida. Deus fez órgãos para processar a comida. Ou seja, nós precisamos comer. E Jesus falou que tinha uma coisa para ele que eu sustentava, que era o fazer a vontade de Deus. Então você percebe que Jesus coloca a comida, ou a vontade de Deus, melhor dizendo, acima da comida, acima da necessidade física. Das necessidades do homem, eu creio que não há uma necessidade mais premente, mais forte do que a fome. Quem nunca ouviu falar daquele avião que caiu nos Andes com um time uruguaio e, passado um tempo, eles não tinham o que comer e começaram a comer o cadáver dos seus colegas de equipe? Quem não se lembra disso? Quer dizer, quando a fome bate, não estou falando vontade de comer, quando realmente a fome bate, a gente faz loucura. Na nossa lei, existe o que se chama de crime famélico. O que é isso? Quando uma pessoa rouba alguma coisa porque está com fome, é crime, mas não há punição. Porque a justiça compreende que a pessoa foi movida por uma necessidade muito forte, então não há punição. Fazer a vontade de Deus para você é algo essencial. Para Jesus era. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu estou chamando isso de senso de importância ou senso de essencialidade. O que é essencial na nossa vida. O segundo ponto, o segundo senso, eu chamo de senso de nulidade. É extremamente importante que nós, como obreiros de Deus, tenhamos esse senso, tenhamos essa compreensão. Ele diz, Jesus respondeu, está no capítulo 5, versículo 19 de João. Na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. E reforçando isso, no capítulo 15, versículo 5 de João, nós estamos em João, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É extremamente importante que um obreiro descubra essas duas coisas principais e iniciais. Primeiro, fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Segundo, sem Ele podemos nada. Sem Ele somos uma completa nulidade. Eu tenho que ter esse senso. Qualquer dom perfeito, qualquer boa dádiva, qualquer manifestação de generosidade, de santidade, de pureza, qualquer coisa boa que apareça em mim ou em qualquer pessoa, veio do Pai das Luzes. Porque eu de mim mesmo não produzo nada de bom. Eu não posso pregar o Evangelho se não for capacitado pelo Senhor. Eu não posso curar os enfermos se não for capacitado por Ele. Eu não posso ressuscitar mortos se não for capacitado por Ele. Eu não posso alimentar alguém se não for capacitado por Ele. Ele é quem realiza em mim o querer e o fazer. Isso tem que ser aprendido no começo do nosso ministério. Se nós não aprendermos isso, nós vamos fazer um ministério na força da nossa carne. E a carne, ela só produz morte. A carne só produz morte. O que vem do Espírito é vida, o que vem da carne é morte. Que Deus nos livre. Então, esse ponto é o senso de nulidade. Eu não sei se você já teve um encontro com a sua nulidade. Quando você fica desesperado, Deus, o que eu posso fazer? É você chega à conclusão, nada. Eu não tenho capacidade para nada. A coisa mais essencial da vida da gente é a respiração. Não tem nada mais básico do que a respiração.
e nós só respiramos, porque Deus permite. Só isso. O escritor de Eclesiastes, ele compara a nossa vida com fio de prata. E você sabe como o fio de prata ele é frágil. Se você esticar um pouquinho mais, ele rompe. Assim é a nossa vida. Eu só faço alguma coisa porque eu levantei respirando. Se eu parar de respirar, acabou a vida. Então eu sou assim. Eu tenho que ter essa compreensão. Eu não prego se Deus não me inspirar. Eu não faço bem se Deus não me inspirar. Eu não cuido de pessoas se Deus não me inspirar. O terceiro senso é o senso que eu chamo de senso de responsabilidade. João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Será que a gente pode falar isso também? Eu estou aqui na terra, não para fazer a minha vontade. Gente, se a gente compreendesse isso desde criança, a gente ia sofrer muito menos. Porque o grande problema nosso é que a gente quer fazer a própria vontade. Você quer saber se uma pessoa é mansa? Não olhando para ela, é contrariando. Contraria uma pessoa, aí você vai saber se ela é mansa ou não. Porque a coisa mais importante para mim, Jamê, homem carnal, é a minha vontade. E a cruz não é uma pessoa, não é minha família, não é a sogra, não é o patrão. A cruz é quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus. Aí opera a cruz. Uma das duas tem que morrer. Uma das duas tem que ser renunciada. Uma das duas tem que ser colocada em segundo, terceiro plano. Ou a minha vontade, ou a vontade de Deus. Será que eu posso então dizer, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, o Pai, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então você percebe a consciência de Jesus? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então ele se sentia responsável por não perder nenhum daqueles que Deus o entregara. Ele tinha essa responsabilidade de cuidar daqueles pelos quais Deus o responsabilizou. Eu gosto de pensar numa coisa gosto de pensar na diferença de uma pessoa adulta para uma criança. E não é só o tamanho, não é só o tipo de voz, não é isso não. A coisa que eu considero mais importante, que mostra a grande diferença entre um adulto e uma criança, é que a criança ela é muito voltada a fazer sua vontade. Ela quer uma coisa e não admite não ter aquilo. Ela deseja uma coisa e não admite que lhe seja negado. Então ela quer aquilo e quer e pronto. Não quer a coisa, ela não vai fazer, não vai se esforçar para isso. O adulto, que é a pessoa que cresceu, ela não age pelo que ela quer. Ela age pela responsabilidade que ela tem. Correto? Quantas vezes segunda-feira cedo, chuva, frio, principalmente em São Paulo, né? Aí você fala assim, hoje eu não vou trabalhar. Você não faz isso. Você se levanta, porque a sua responsabilidade em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, à sua casa, é mais importante do que a sua vontade de ficar na cama. Então você trabalha em cima de responsabilidade e não de vontade. Que Deus nos ajude isso. Na cruz, capítulo 17 de João, ele diz, antes da cruz, melhor dizendo, ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a realizar. Meus amigos, meus queridos, como eu gostaria de, no final da minha vida, poder dizer assim, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Mas para isso, eu preciso ser um homem responsável, cumprir com minhas responsabilidades. E Paulo, ele diz, além das coisas exteriores, em 2 Coríntios 11, 28, ele diz, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Aí está a responsabilidade. E Samuel,
1 Samuel capítulo 12, 23, ele diz, e quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Então você percebe o que é responsabilidade? É a pessoa encarar o seu dever e falar, isso eu devo fazer. Uma pessoa responsável, ela não fica esperando que o outro faça. Ela faz. Se ninguém fizer, é problema de quem não fez. Mas eu não admito, eu não cumpri minha responsabilidade. É verdade que a gente muitas vezes fica meio desanimado, porque só a gente que faz. Quando a gente sabe que não é verdade, né? Elisa, ele falou, Deus, mataram todos os teus profetas. Só fiquei eu. Isso não é verdade. Mas na angústia, na depressão, ele falou isso. E Deus falou, não. Ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Não é só você que quer fazer a vontade de Deus. Tem muita gente, graças a Deus, homens sérios, mulheres sérias, que querem fazer a vontade de Deus. Então, esse tópico eu chamei de o senso da responsabilidade. O quarto senso, eu chamo de o senso de identidade e delegação. João 8, 28 e 29. Olha que texto maravilhoso. Maravilhoso. Diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui tem um detalhe que eu queria só destacar, que Jesus ele se preocupava com o conteúdo e com a forma. Ele se preocupava em falar o que Jesus mandava, o que Deus mandava ele falar, mas ele se preocupava também o como falar. Uma das coisas que mais causa problema numa família, muitas vezes, não é a verdade que dizemos, mas é como dizemos essa verdade. Às vezes a verdade, ela se torna ofensiva. A palavra diz que a gente deve falar a verdade em amor. Verdade e amor, no caso, verdade de Deus e amor de Deus, são inseparáveis. Não há verdade sem amor e não há amor sem verdade. As duas coisas precisam caminhar juntos, porque as duas fazem parte do caráter do Senhor. Então ele falava o que Deus mandava ele falar e falava como o Pai me ensinou. Eu me lembro, eu estava aqui na cidade de Jundiaí, voltando para casa, e naquele dia eu vim para o centro da cidade de ônibus. E estava com meu filhinho, naquela época pequenininho. Hoje está 22 anos, está bem maior que eu. E nós estávamos no ônibus, e ele estava aprendendo a falar a palavra ônibus. Ele falava ônibus, falava qualquer coisa, menos ônibus. Mas ele foi falando, até chegou em casa. Falou, mãe, aprendi a falar ônibus. Como para ele foi importante aprender a falar a coisa certa. Nós podemos falar uma verdade para a pessoa de forma ferina, de forma que magoa, de forma que machuca, ou de forma que levanta, que anima, que desafia a pessoa. Muito bem. Então, olha só, olha o que ele diz. Esse final desse verso é maravilhoso. E aquele que me enviou está comigo, que mostra o caráter do Pai. O Pai envia e vai junto. Ele não é aquele que fala assim, vai lá você, eu fico aqui. Não, ele manda e vai junto. Ele diz assim, o Pai que me enviou está comigo. Aí ele fala, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus ele tinha esse senso de identidade, ele era identificado com o Pai. E tinha esse senso de delegação. Eu fui delegado, o Pai está comigo e eu estou no Pai. Esse é o quarto, senso de identidade, senso de delegação. O próximo, quinto senso, eu chamo de o senso de referência. João 8, 38. Ele diz, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós também fazeis o que viste junto de vosso Pai. Aqui Jesus estava no embate com os fariseus. No final, aqui no contexto, Jesus está dizendo que eles eram filhos do diabo. Ele fala, não, ele não é filho do diabo, ele é filho de Abraão. Jesus falou, não.
Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a vontade de Deus. Ou vocês fazem a vontade do vosso pai, que é o diabo. E Jesus diz, eu falo do que vi junto do meu pai. Eu chamo isso senso de referência. Quem é a minha referência? Claro que a minha primeira referência é o Senhor Jesus Cristo. O que ele fez, como ele falou. Há um livro maravilhoso, eu gosto muito desse livro, muito antigo, Em Seus Passos, que faria Jesus? Lê esse livro e fala desse tema. O que Jesus faria em meu lugar aqui agora? O que Jesus faria no trânsito em São Paulo? Como é que ele dirigiria? Como é que Jesus manejaria o seu carro no trânsito em São Paulo? Como é que Jesus trataria a esposa que eu tenho no meu lugar? Como é que Jesus trataria os filhos que eu tenho? Como é que Jesus trataria os meus pais? Então ele tinha uma referência. E nós precisamos ter referência de Jesus. Mas a palavra também diz que nós precisamos imitar os nossos pais na fé. Imitar a fé que eles tinham. Eu preciso imitar a fé de pessoas. Tem uma pessoa na Bíblia, você já me ouviu falar sobre isso, que eu olho para ele e admiro e tenho uma paixão por querer imitar a sua vida, que é Caleb. A Bíblia fala muito pouco de Caleb, mas o que fala de Caleb fala profundamente de um homem dedicado ao Senhor até as últimas consequências, até os seus últimos tempos de vida. Caleb, aos 85 anos de idade, ele queria fazer a vontade de Deus. Aos 85 anos, ele estava começando tudo de novo. Então, a persistência, aquele homem agarrou a visão de Deus, permaneceu na visão de Deus, e isso o sustentou. Então, eu queria propor a você que ter Jesus como sua referência máxima e também olhar para alguém nas Escrituras e assim, eu quero imitar essa pessoa. E além disso, procure homens e mulheres do seu lado e olha para eles. Olha para as pessoas que guiam você e diz assim, eu quero imitar fulano. E mais ainda, seja digno de ser imitado. Tem um outro texto na Escritura que eu acho maravilhoso, que está em Atos capítulo 11, versículo 23, quando diz que Barnabé era homem bom, cheio de fé, e muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então Barnabé era uma referência, por causa da sua bondade e por causa da plenitude do Espírito no qual ou na qual ele andava. Senso de referência. Quem é a minha referência? Quem é a sua referência? O sexto, senso, eu chamo de senso de oportunidade, ou senso de tempo. Que tempo é esse? Que momento é esse? A palavra fala de pessoas que perderam a oportunidade. A palavra fala de Jerusalém, que perdeu a oportunidade da visitação. Jesus chegou para visitar Jerusalém. Jesus chegou para dizer a bênção para Jerusalém. E Jerusalém não aproveitou o tempo da visitação. João 9, capítulo 9, versículo 4. Ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Houve um momento que Jesus foi impedido de trabalhar. Foi com a morte. Prenderam ele. Ele terminou ali. Claro que até aquele momento ele fez tudo o que Deus havia mandado fazer. E ele está nos ensinando isso. Enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem. Enquanto temos oportunidade, vamos pregar o Evangelho. Enquanto temos oportunidade, vamos anunciar o reino de Deus. Enquanto é dia. Senso de oportunidade. Eu digo que tem crente evangélico que me parece que crê em reencarnação. Porque perde tempo, muito tempo da sua vida, e parece achar, que vai voltar para recuperar. E a palavra diz que ao homem basta morrer uma só vez. E depois disso o juízo. Então não há uma segunda chance. Essa vida, ela é única. Ou eu aproveito essa, ou eu perco. Eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades. E a principal oportunidade é eu estar vivo. Eu estou vivo.
Então você é usado por Deus enquanto eu estou vivo. Ele diz que faz a vontade daquele que me enviou enquanto é dia. Isso fala de aproveitar a chance, aproveitar a luz, aproveitar o momento. E no capítulo 12 de João, ele fala, traz o mesmo princípio. Ele diz, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas para isto vim, a esta hora. Eu vim nesse momento para isso mesmo. Então ele não queria uma alternativa, ele não queria uma opção. Ele diz, fui para isso. Quando Esther, ela pede para Mardoqueu ou Mordecai traz a notícia de que os judeus iam ser mortos, e Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão, pede para ela conversar com o rei, com o Assuero. Ela diz, olha, ninguém pode entrar diante da Assuero sem ser chamado, porque pode morrer. E o que Assuero lhe diz? E o que Mordecai lhe diz? Será que não é exatamente para essa hora que você está nessa posição? E ela fala uma coisa tremenda. Ela fala uma verdade fantástica. Ela diz, então vocês jejuam por mim 3 dias. E eu vou diante do rei. E se eu morrer, eu morri. Se eu morrer, eu morri. E Paulo, no Novo Testamento, ele diz, seja para a vida, seja para a morte. Quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Ou seja, eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. E não a minha vontade. Então, queridos, Romanos 12, 11, diz, não sejais vagarosos no cuidado. Em outras palavras, não perca a oportunidade. Faça as coisas no seu tempo. Faz as coisas no tempo que se deve fazer. Não procrastine, não adie, não deixe para depois. Faz enquanto você tem vida. Este ponto, este 6º ponto, eu chamei de senso de oportunidade. O 7º ponto, eu chamo de senso de obediência. Senso de obediência. Está em João 12, verso 49. Diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, eu falo como o Pai me tem dito. Jesus não se arriscava acrescentando ou tirando. Um dos grandes problemas nossos é querer administrar as ordens do Senhor. O Senhor diz para nós, faça isso. A gente começa a raciocinar. A gente começa a meditar naquilo. Fala assim, não, Deus falou isso, mas ele queria dizer outra coisa. Isso que Deus falou é uma força de expressão. O grande problema nosso é que nós administramos os mandamentos do Senhor. Mandamento não é para ser administrado. Mandamento é para ser obedecido. Deus falou, nós vamos fazer. Ele é o rei, nós somos seus servos. Ele é o nosso dono, nós somos suas propriedades. Ele é o nosso chefe e nós somos seus servos. Então não há que administrar. Não existe esse espaço na vida da gente. O próprio Jesus, ele foi preparado para isso. Lá em Hebreus, capítulo 5, diz que Jesus, nos dias da sua vida, nos dias da sua carne, ele ofereceu a Deus com forte clamor e súplicas e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Amados, a obediência não é um dom. A obediência é um aprendizado. Ninguém nasce obediente. Nenhuma criança nasceu obediente. Ela aprendeu obediência. Ela foi aprendendo. E o nosso trabalho como pais, nosso trabalho principal é ensinar os nossos filhos a obedecerem. Obedecer às regras, obedecer aos princípios, obedecer às autoridades e, acima de tudo, obedecer a Deus e a sua palavra. Nós aprendemos a obedecer. Não é uma questão assim, Deus me faz obediente. Não pense que vai cair um dom na sua cabeça e a partir daquele momento você vai ser obediente. Não, não. A nossa natureza é a natureza inclinada para a morte.
E a nossa natureza, ela é essencialmente rebelde. Nós somos mal, o homem é mau. O homem é como impuro, a sua justiça como trapo de imundícia. Assim nós somos. Mas Deus nos deu a chance de aprendermos a viver uma vida reta, uma vida de obediência. Então eu preciso ensinar os meus filhos a serem obedientes. Não existe desobediência pequena, nem desobediência grande. Existe só desobediência. Na criação dos meus 4 filhos, eu dizia para eles, obediência tardia é desobediência. Se eu falei para fazer alguma coisa e não fiz naquela hora, fez depois, é desobediência. E eu nunca contei até 3 com eles. Eu não dou chance. Eu nunca dei chance. Olha, eu vou contar até 3. Não. Eu contava até 1. Você não conhece na história, na Bíblia, nenhum lugar onde Deus fala assim, olha, eu vou contar até 3 para você parar de adulterar. Eu vou contar até 3 para você parar de roubar. Eu vou contar até 3 para você parar de mentir. Não. Simplesmente assim, seja santo. Não peque. Não adultere. Não adulterarás, está escrito. Não mate. Só. E é uma tarefa árdua. Ensinar a obediência é uma tarefa árdua. Porque nós estamos indiretamente contra a carne. Mas Jesus tinha esse senso de obediência. E como é que ele aprendeu? Aprendeu pelas coisas que sofreu. O último senso, e estou terminando já. O último senso, senso de resultado. Eu vou ler o texto e você vai compreender. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando aqui de 2 resultados. O primeiro resultado, o que ele fazia, o que ele ensinava, o que ele ministrava, como ele cuidava, o cuidado dele tinha um objetivo, para que nós fôssemos um. Esse é o primeiro resultado que ele queria. E o segundo resultado era que o mundo acreditasse que Deus enviou a ele, Jesus Cristo. Ele buscava isso. Então, quando nós trabalhamos no Evangelho, nós precisamos trabalhar em busca de um resultado. Nós não trabalhamos assim aleatoriamente, sem esperar um resultado. Nós sabemos o que queremos. Paulo fala sobre isso quando fala sobre um atleta que corre numa corrida esperando um troféu. Não tem um troféu, tem alguma coisa que a gente está buscando. E no caso de Jesus Cristo, ele buscava a unidade entre nós e como resultado da unidade, ele queria que o mundo cresce, que Deus havia enviado a ele, o Senhor Jesus Cristo. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Senso de resultado. Se não trabalha sem esperar resultado. O lavrador, ele semeia esperando colher. O pastor, ele pastoreia esperando a lã, o leite, a carne, tudo aquilo que o rebanho dá. O pescador, ele lança o anzol, lança a rede esperando pescar. Nós também somos assim. Nós trabalhamos com objetivo. E o principal objetivo nosso, primeiro, que a vontade de Deus seja feita. Segundo, que é decorrente disso, que as pessoas sejam salvas. Porque para isto, nós estamos nessa terra. Nós viemos aqui com esse objetivo. De pregar e anunciar o evangelho do reino de Deus. Você que estava escrevendo, você que anotou, eu vou só recapitular os pontos para você conferir. O primeiro ponto é senso de importância ou essencialidade. E o verso citado é João 4, 33 em diante. O segundo senso, senso de nulidade. João capítulo 5, versículo 19. Terceiro senso, senso de responsabilidade. João 6, 38 a 40. O quarto senso, senso de identidade ou delegação. João 8, 28 e 29. O quinto senso, senso de referência. Eu falo do que vi junto do meu pai. João 8, 28. O sexto senso, senso de oportunidade. Senso de tempo. Que tempo é esse que eu estou vivendo? João
9:4. O sétimo, senso de obediência. João 12:49 e seguinte. E o último senso de resultado. João 17:21 ao 23. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que Deus possa cuidar de você. Semana passada, eu só faria um esclarecimento. Eu não fui até o final da aula. Eu estava no meio da viagem, quero pedir perdão a vocês, que eu não fui até o final da aula. Terminei uns 10, quase 15 minutos antes. Eu tinha viajado naquele dia 700 quilômetros. Fui visitar um pessoal no interior da Bahia e estava parando no hotelzinho, num refeitório, pessoas passando de um lado para o outro. E foi desse lugar que a gente conversou. Então estava muito tumultuado. Então quero que vocês me perdoem por isso, tá bem? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que hoje está escutando, que hoje está conosco, e peço que estava no teu coração esteja também no nosso. Que nós possamos ter a mesma atitude tua em relação à vontade do teu Pai e nosso Pai. Ajuda-nos, enche-nos com teu Santo Espírito e dá-nos capacidade para realizar o teu querer todos os dias da nossa vida, cada dia da nossa existência. Eu abençoo teus filhos nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Precioso Jesus, aos teus pés aqui